Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e connosco o meu colega Luís. Só para lembrar que todos os nossos recursos a utilizar durante a aula são da Escola Virtual e da Leia. Muito bem, hoje vamos continuar os temas que nós vamos explorar, são então Portugal no século XV e no século XVI. Nas aulas anteriores, nós estivemos a falar da ocupação em África e nas Ilhas Atlânticas. Hoje iremos falar da ocupação na Ásia e na América. Relativamente ao século XXI, iremos falar de Portugal hoje na questão da emigração e da imigração. Mas queremos apenas recordar o desafio que lançámos na aula anterior. Ainda te recordas? A ideia é que vocês escrevam um texto narrativo como se tivessem sido um imigrante. E então, nesse texto narrativo, aquilo que terão de fazer é descrever os motivos que te levaram a sair do país, a forma como saíste. Lembras que na última aula falámos, por exemplo, nas fugas a assalto, ou seja, imigrações ilegais. Para que país imigraste, tens que te relembrar também quais eram os principais destinos da imigração portuguesa naquele período e que desafios encontraste no país de chegada. Mas vamos ver agora a nossa aula em que é que se vai incidir, ou seja, qual é a grande pergunta, a grande questão que nós queremos responder na nossa aula, que é como têm os portugueses estabelecido contacto com outros povos desde a expansão marítima até aos nossos dias. Mas vamos voltar para o nosso friso do século XV para, no fundo, relembrarmos que os portugueses, não é, ao longo do século XV, fizeram muitas descobertas, acharam novos territórios, nomeadamente a Madeira, os Açores, a Serra Leoa, Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo da Boa Esperança, o Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498, e a chegada de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Ora bem, nós já vimos este mapa e é importante sempre recordar quais os territórios que Portugal possuía no século XV e no século XVI. Como podem verificar no mapa, os territórios que estão assinalados são então a África, a Ásia e também na América do Sul, mais propriamente no Brasil. Ora, no século XVI, os portugueses vão tentar administrar o Oriente. No entanto, quando os portugueses chegaram ao Oriente, encontraram uma civilização mais antiga e com culturas e religiões diferentes daquelas que estavam habituados. Aliás, no Oriente, a nível da evolução científica e evolução técnica, o Oriente era superior à Europa. Por exemplo, temos civilizações como a civilização indiana, a japonesa, a chinesa, que tinham uma evolução superior à civilização europeia. Podemos analisar este quadro e no quadro faz referência então à evolução técnica e científica da China em relação à Europa e, como podem verificar nas diversas invenções técnicas, a China, relativamente à Europa, a sua evolução acaba por ser então começa sempre, é superior. Não é superior. No fundo, muitos dos avanços que os europeus encontraram, sim, já a China tinha atingido. Por exemplo, podem reparar no caso da imprensa, que surge na China no século XI e na Europa apenas no século XV acaba por ser desenvolvida. Mas será que o contacto entre os portugueses e os asiáticos era fácil? Se encontraram uma civilização diferente, será que esse contacto foi fácil? O que é que parece? Será que os portugueses tiveram dificuldades em entrar em contacto com esta civilização? Vamos primeiro começar por analisar este mapa para tentar perceber de que forma é que se desenrolou este contacto. Como podem verificar no mapa, nós temos assinalado a verde as rotas antigas muçulmanas. Ora, isto quer dizer que quando os portugueses chegaram ao Oriente, já os muçulmanos transportavam os produtos através das rotas do Mediterrâneo, que estão assinaladas a verde, para a Europa. Consegues identificar quais os produtos que os muçulmanos transportavam pela rota do Mediterrâneo através da Índia? Muito bem. Temos o gengibre, a pimenta, a canela, que são então as especiarias. Depois, da China, consegues identificar? Muito bem. Temos então a seda e a porcelana. Estes produtos eram vendidos pelos comerciantes
muçulmanos aos europeus, que depois os distribuíam pela Europa. Como podes ver, temos aqui os vários produtos que vinham então do Oriente. No entanto, os portugueses pretendiam dominar este comércio, principalmente através de trazer os produtos por mar para a Europa. E o que é que nós vamos então fazer? Vamos tentar entrar em contato com estes povos. No entanto, os muçulmanos e os asiáticos vão se opor a esta aproximação por parte dos portugueses. E face a esta oposição, o rei Dom Manuel teve de tomar uma medida que foi nomear governantes para a governação do Oriente, mais concretamente da Índia. E a esses governantes atribuiu-lhes o título de vice-rei, ou seja, o rei tinha plenos poderes, o vice-rei tinha plenos poderes para a governação no Oriente. E vão-se destacar dois vice-reis principais, no caso, Dom Francisco de Almeida, que esteve no Oriente entre 1505 e 1509, e Afonso de Albuquerque, entre 1509 e 1515. A governação destes dois vice-reis foi diferente. E vamos analisar um pouco como é que foi então a política no Oriente assumida por estes dois vice-reis. No caso de Dom Francisco de Almeida, a estratégia dele foi tomar várias cidades da costa oriental de África e da Índia. E, com isso, conseguir criar uma defesa que lhe permitisse defender os territórios na Índia. E, com isso, também, com uma grande armada, ou seja, ele conseguiu dominar os mares para, assim, conseguir proteger estes territórios no Oriente. Já Afonso de Albuquerque vai afirmar a posição portuguesa no Oriente através da conquista de portos importantíssimos, como seja o caso de Goa, de Hormuz e de Malaca. E com a conquista destes portos, vai estabelecer uma rede comercial que vai enriquecer, de facto, o Império Português. No Oriente. Muito bem. Então, vamos para a parte do comércio. Como é que estava organizado o comércio no Oriente? Vamos começar por analisar este mapa. Mais uma vez, temos aqui um mapa que representa as principais rotas comerciais e, como podem ver ali lá, temos a Rota do Cabo. Ora, todos os anos partiam de Lisboa as naus, nas chamadas Carreira das Índias, para o Oriente. Muitos dos produtos que vinham depois do Oriente eram vendidos em Lisboa ou então eram depois vendidos através da rota de Flandres, que vocês conseguem ver a azul, a rota que vai ali para a zona de Flandres, para as fortalezas de Flandres, que atualmente é a Bélgica. Isto quer dizer que os portugueses vão conseguir transportar estes produtos sem intermediários e de uma forma mais barata. Ora, esse comércio estava sob a responsabilidade do rei. Era o rei que detinha o monopólio. E monopólio significa que o comércio de produtos de uma região é feito por uma só pessoa ou um só povo. No nosso caso, no caso de Portugal, era o rei que detinha o monopólio comercial. Era através da Casa da Índia, uma espécie de armazém, que todo este comércio se organizava. Competia à Casa da Índia organizar as viagens da Rota do Cabo, competia adquirir os produtos que as armadas deviam transportar como alimentos para a tripulação em ouro, prata e cobre para pagar os produtos orientais e vender os produtos que as naus traziam para Lisboa. Como vocês podem identificar na imagem, temos aqui a Casa da Índia. Vamos só ver um vídeo que fala um bocadinho desta relação do Império Português na Ásia. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em maio de 1498, os portugueses encontraram uma alternativa marítima para chegar ao Oriente. Mais tarde, em 1543, os descobridores lusos chegaram ao Japão e a Macau em 1557, construindo um vasto império. No Oriente, ao contrário do que os portugueses tinham visto na África e na América, encontraram civilizações desenvolvidas, grandes cidades e povos tecnicamente muito evoluídos. Para além disto, os portugueses depararam-se com dificuldades criadas pelos mercadores muçulmanos e turcos que não queriam perder o monopólio do comércio das especiarias e ainda muita resistência dos chefes locais. Para contrariar estes problemas, Dom Manuel I atribuiu o cargo de vice-rei a Dom Francisco de Almeida, tendo este ficado responsável por governar os territórios conquistados
e regular as relações comerciais daquela zona do mundo. Para cumprir estes objetivos, este concentrou-se no domínio dos mares através de uma poderosa armada. Já o seu sucessor, Afonso de Albuquerque, tendo em conta os mesmos objetivos, optou pela conquista de pontos estratégicos, como Goa, Hormuz, Malaca, Calicut, Molucas e Cochim, entre outros. Aí ergueu fortalezas e feitorias que protegiam e asseguravam o comércio, garantindo a Portugal o monopólio marítimo do mesmo. Com estas conquistas, os colonos portugueses começaram a chegar ao Oriente, onde se fixaram como comerciantes. A capital do Império do Oriente era Goa, e era daí que partiam as naus da carreira da Índia carregadas, entre outros produtos, de especiarias, de sedas, de porcelanas, de pedras preciosas, de perfumes, de madeiras e de tapetes. Pela Rota do Cabo, de Portugal para o Oriente, as naus seguiam carregadas de metais preciosos, vermelhão, cobre, prata e ouro. Os missionários acompanharam os colonos portugueses e tiveram particular relevo no Japão, espalhando-se também pela China, pela Índia e pela Pérsia. Nasceram então igrejas, escolas e seminários. Foi através deles que os conhecimentos europeus foram disseminados no Oriente e que os costumes asiáticos chegaram à Europa. Assim, a coroa portuguesa assegurou o monopólio do comércio marítimo com o Oriente. Ok, PowerPoint saiu, só um minuto. Depois poderás colocar no final do vídeo. Sim, não vale a pena. Podes avançar, Luís. Vamos fazer o exercício. Mas não só no Oriente... Não, vamos só fazer o exercício, Luís. Sim, temos um exercício primeiro. Sim, ok. Muito bem. Também uma das formas de sintetizar, vamos fazer um pequeno exercício, onde vocês vão riscar as palavras que estão erradas, de forma então que as frases fiquem corretas. Queres começar, Luís? Sim, vamos a isso. Ora bem, antes da chegada dos portugueses, eram os muçulmanos ou os africanos que dominavam o comércio no Oriente, como a das especiarias e das sedas. Foi referido no início da aula. É sim, senhora. Eram os muçulmanos, portanto, riscamos a opção africanos. Bem, Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama, conquistou as cidades como Goa, Malaca e Hormuz. Foi o principal responsável pela formação do Império Português, do Atlântico, do Oriente. Ora bem, então vamos riscar Vasco da Gama, a opção correta é Afonso Albuquerque e na última vamos riscar então Atlântico e será então Império Português do Oriente. De Goa partiam navios seguindo a rota do Cabo ou do Extremo Oriente, carregados de especiarias /açúcar, seda /marfim, pedras preciosas e escravos. Quais são as opções que devemos riscar? O Extremo Oriente, e ficamos com o Cabo, e riscamos o açúcar e o marfim. Ficamos com as especiarias e com as sedas. Muito bem. Alguns produtos eram levados de Lisboa para o norte, sul da Europa, através da Rota da Flandres. Lembramos que Flandres é a atual Bélgica. O que é que vamos riscar? Exatamente, vamos riscar então o sul da Europa. Mas, como eu estava a dizer ainda há pouco, não foi só no Oriente que os portugueses fizeram sentir a sua presença. Portugal também esteve presente no Brasil e vamos ver um pouco como é que foi a colonização do Brasil neste período. Vamos começar aqui com a análise deste pequeno texto. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão trazia consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Eles não lavram nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro animal acostumado a viver com os homens. Nem comem senão o inhame, que aqui há muito, e frutos que a terra e as árvores de si lançam. Vamos fazer duas perguntas sobre este texto. Que povos é que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil? Os portugueses, quando chegam ao Brasil, vão encontrar florestas densas, com muitos animais exóticos, e os povos que ali viviam eram os povos indígenas, os índios do Brasil. E já agora, a segunda pergunta, de que se alimentavam estes povos? Alimentavam-se, sobretudo, daquilo que a terra lhes dava. Eram povos, sobretudo, recoletores. Viviam da caça, viviam da pesca, da recolha de raízes, da recolha de frutos, daí em diante.
Muito bem, como podes verificar, este documento que o professor Luís acabou de ler é a carta escrita a Adão Manuel I, Pedro Vaz de Caminha. Vamos ver um excerto que fala um bocadinho como é que foi este primeiro contacto dos portugueses com o Brasil. Pedro Caminha era um homem letrado, nomeado escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral. A sua carta, dirigida ao rei Dom Manuel, a descrever a chegada ao Brasil, é por muitos considerada a certidão de nascimento deste país. Quando o Batel chegou à boca do rio, estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rios para o Batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos, e eles os puseram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. Somente lhes deu uma carapuça de linho e um barrete vermelho que levava na cabeça. E um deles lhe deu um sombreiro de penas de aves, compridas, com uma copazinha pequena de penas vermelhas e pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de continhas brancas, miúdas, que querem parecer de aljaveira. As quais peças, creio que o capitão manda a Vossa Alteza. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés prostrado e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E nós outros, que aqui na nau com eles íamos, sentados no chão por essa alcatifa. Acenderam tochas e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Um deles, porém, pousou-lhe no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também havia um castiçal de prata. E assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz. E acenaram para a terra, como que os havia aí. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram dele menção. Mostraram-lhes uma galinha, quais haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Ainda se fosse um franguinho assado, talvez tivessem gostado mais. Oh, amigo Borges, nem isso. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas. Fez sinal que lhes dessem e folgou muito com elas. E lançou-as ao braço. E acenava para a terra e para o colar do capitão e novamente para as contas, como se daria um ouro por aquilo. É curioso como podem haver visões tão diferentes da mesma realidade. Olha, e se falássemos de religião, as diferenças ainda seriam maiores. Pois é.
Quando os portugueses chegam ao Brasil, vão encontrar uma realidade completamente diferente daquilo que estavam habituados. Mas vamos ver como é que o Brasil foi colonizado neste período. Inicialmente, o Brasil foi entregue a homens de negócios, nomeadamente Fernando de Noronha, com a obrigação de explorar este novo território. Mas... eu posso. Isto porquê? Só para explicar aqui a parte. Como nós vimos, o Pedro Álvares Cabral, quando achou o Brasil, ia a caminho da Índia. Logo, inicialmente, como o professor Luís disse, não há um grande interesse da parte da coroa no Brasil, porque estavam interessados no comércio do Oriente. Por isso é que, como disse o professor Luís, inicialmente é entregue a Fernando de Noronha, homens comerciantes que exploravam a costa brasileira. Entretanto, a partir do reinado de Dom João III, vai-se alterar esta situação. Isto porque o Brasil começa a ser cobiçado por outros povos europeus, nomeadamente franceses e holandeses. Para além disso, o comércio do Oriente os rendimentos começam também a diminuir. O que é que vai fazer então Dom João III? Dom João III vai criar em 1534 capitanias. Relembrando, as capitanias eram entregues, então, a capitães donatários que tinham como objetivo explorar e administrar esse mesmo território. Já agora, as capitanias, como podem verificar no mapa, iam desde o litoral até ao interior. Entretanto, os capitães donatários vão ter aqui algumas rivalidades e isto obriga a que, em 1549, seja criado um governo geral. O primeiro nomeado é Tomé de Sousa como governador-geral do Brasil, que tinha poderes políticos e militares superiores aos capitães donatários. É também criado em São Salvador da Bahia, a capital ou a principal cidade do Brasil. Mas, como eu estava a dizer ao início, Portugal, quando chega ao Brasil, vai explorar os seus recursos, nomeadamente e em primeiro lugar o pau-brasil, no fundo um tipo de madeira que depois acaba por dar nome ao território, neste caso o Brasil. Foram também explorar animais exóticos, papagaios, macacos. Vimos ali naquele pequeno excerto a questão do papagaio e que estavam muito presente naquele território. Mas mais tarde, e talvez mais importante em termos económicos, a questão do açúcar. O açúcar foi um produto que foi muito explorado pelos portugueses, derivado da imensa riqueza que ele gerava. E nós temos esta imagem que está aqui projetada, é uma imagem de um engenho de açúcar. E o que era o engenho de açúcar? No fundo, era o conjunto das infraestruturas que existiam num território que serviam para produzir açúcar, porque o Brasil tinha condições geográficas e climáticas que lhe permitiam explorar este recurso em abundância. E quem é que trabalhava normalmente nos engenhos de açúcar? Inicialmente começaram com os escravos índios, no entanto a sua fragilidade não lhe permitia ter um grande rendimento ao nível da produção de açúcar, daí que tivesse começado a vir escravos vindos da África, em barcos, em navios, em embarcações com muito poucas condições. Muitos deles morriam de várias doenças devido às más condições que viviam aliás, nesses... milhares e milhares de escravos acabaram por morrer nesta viagem. Vamos então só ver mais um vídeo da Escola Virtual que irá sintetizar este primeiro contacto dos portugueses no Brasil. As florestas, as aves e os frutos exóticos que os portugueses encontraram quando a primeira armada chegou ao Brasil em 1500 deixou-os maravilhados. A força da natureza daquele país fazia com que fosse pouco povoado. Os seus habitantes eram tribos de índios nómadas que viviam do que a terra e o mar tinham para oferecer. Os portugueses foram bem recebidos e não manifestaram interesse imediato em colonizar aquele território. Em vez disso, focaram-se na comercialização de pau-brasil e de aves exóticas. No entanto, com o decréscimo dos lucros obtidos no comércio do Oriente, os portugueses mudaram de rumo e decidiram explorar o Brasil, colonizando facilmente o território. Em 1534, Dom João III decidiu dividir o Brasil em extensas capitanias, porções de território bem delimitadas, governadas por capitães donatários que tinham a responsabilidade de as defender, povoar e explorar. Mas este sistema revelou-se débil devido às rivalidades entre capitães donatários, à fraca resposta aos ataques franceses que tinham interesse comercial no Brasil e às revoltas dos índios. As capitanias foram abandonadas em 1549 para dar lugar a um governo geral, entregue a Tomé de Sousa. A partir deste momento,
o número de colonos subiu rapidamente, assim como o número de fazendas agrícolas. Os jesuítas seguiram também para o Brasil com o objetivo de evangelizar e de alterar os costumes dos índios brasileiros. O tráfico de escravos entre a África e o Brasil também aumentou, pois estes eram necessários para trabalhar na produção do açúcar e no corte, limpeza e transporte do pau-brasil, entre outras tarefas. Assim, o Brasil ganhou crescente importância para Portugal, passando a fornecer grandes riquezas à coroa e tendo para si reservado um lugar especial e importante no futuro do nosso país. Ora bem, deixa-me só passar esta parte à frente. Ok, então, os portugueses mantiveram contactos com todo o mundo até hoje, mas agora acaba por ser de uma forma diferente. Inicialmente começamos com a expansão marítima e hoje em dia, em pleno século XXI, o contacto dos portugueses é diferente. Professor Luís, quer então explicar? Isto então vai-nos levar a dois conceitos que nós já abordámos em aulas anteriores, que é os conceitos de imigração e de imigração. A imigração é a deslocação de população de uma região para outra, okay? Pode ser um país, poderá ser um continente, pode ser inclusive um concelho, não é? Normalmente com a ideia de se fixar e aí trabalhar. Já a imigração é a deslocação de pessoas para dentro de um país, portanto, de estrangeiros entrarem num determinado país, normalmente também com a intenção de aí trabalhar e se estabelecerem. Há diferença que há entre a imigração e a emigração, damos o nome de saldo migratório. Okay. Muito bem, vamos então começar por analisar este gráfico. Este gráfico fala da evolução da emigração entre 1900 e 2015. Consegues identificar em que anos se verificou o maior número de pessoas a sair de Portugal? Tenta analisar o gráfico. Okay. Exatamente, 1965, e aqui está associado à Guerra Colonial e ao Estado Novo, e 2013 está associado então à crise económica. O que é que caracteriza a imigração nos nossos dias? Contrariamente a 1965, hoje a nossa imigração caracteriza-se pela imigração dos jovens. São os jovens que procuram trabalho, pessoas com formação académica que vão então à procura de trabalho. E quais são os motivos para a imigração do século XXI? A crise económica, que afetou o país, principalmente ali no ano de 2013, como estava representado no gráfico, a falta de empregos. No entanto, nos últimos anos há aqui uma ligeira diminuição da imigração. Vamos então ver quais são os principais destinos dos imigrantes portugueses nestes últimos anos, nestas últimas décadas. Eles são sobretudo centrados na Europa, na América e no Brasil. Na Europa temos o caso da França, da Alemanha, do Luxemburgo, do próprio Reino Unido. Depois temos também um grande movimento migratório para os Estados Unidos da América e para o Canadá, mas também para o Brasil e para Angola, e aqui a questão da língua é uma questão facilitadora que incentiva este mesmo tipo de migração. Muito bem, pois que portugueses imigram e porquê? Já referi, são então os portugueses com formação, os jovens portugueses com formação académica, não só, mas em maioria, e imigram porque não encontram emprego em Portugal. Quais são? A grande consequência é a fuga então de profissionais altamente qualificados para outros países. Já a imigração, Portugal, com a entrada na União Europeia, em 86, vai facilitar a entrada de imigrantes no nosso país e vai gerar uma onda de imigração, sobretudo oriundos dos PALOP, mas não só. Portanto, ela tem evoluído, elas têm evoluído progressivamente. Teve ali uma ligeira quebra em 2008, quando foi o início da recessão económica, pelo que tem tido uma ligeira quebra, mas ultimamente tem voltado a aumentar nos últimos anos. Este gráfico ainda não reflete os últimos anos, mas tem aumentado. E qual é a origem destes imigrantes? Eles vêm sobretudo então dos países africanos de língua oficial portuguesa, do Brasil, a questão da língua é fundamental, vêm também do leste da Europa, nomeadamente da Ucrânia e da Roménia. Muito bem, então, em conclusão, nós podemos concluir que o saldo migratório tem influência na população absoluta de um país. Isto é, a imigração contribui para a diminuição da população, a imigração contribui para o aumento da população. Vamos terminar com a reflexão inicial.
como têm os portugueses estabelecido contato com os outros povos, desde a expansão marítima até aos nossos dias. Como verificaram, inicialmente foi por questões económicas para estabelecer comércio e, mais tarde, no século XXI, está relacionada com a procura de emprego. O nosso desafio é muito simples. Faz então uma entrevista a um imigrante que reflete então sobre as razões que o levaram a emigrar e até à próxima aula. Professor Luís? Tchau. Tchau. Até à próxima. Até à próxima aula.